Desde o início de Tsukimichi, Makoto Mezumi parecia apenas um protagonista extremamente talentoso. Mas, conforme a história avança, uma pergunta começa a surgir entre os fãs. Makoto já ultrapassou os limites humanos, e talvez esteja se aproximando do nível dos próprios deuses. Essa ideia pode parecer exagerada à primeira vista, mas quando observamos feitos concretos ao longo da série, essa teoria faz cada vez mais sentido. E o mais impressionante é que Makoto ainda continua evoluindo. No começo da história, Makoto é rejeitado pela deusa do mundo por ser considerado feio. Em vez de receber privilégios, ele é abandonado nos confins do mundo. Mas essa decisão produz exatamente o efeito contrário. Livre da influência da deusa, Makoto passa a desenvolver poderes em um ritmo assustador. E seus primeiros feitos já mostram que ele não é um aventureiro comum. Logo no início, ele derrota monstros que seriam impossíveis para a maioria dos personagens. Além disso, cria contratos com 2 seres lendários. Tomoe, uma poderosa dragão superior capaz de manipular espaço, memória e ilusões. E Mio, uma aranha-calamidade cujo poder é temido até por criaturas ancestrais. O fato de ambos aceitarem servir Makoto já é um indício extraordinário. Por quê? Em Tsukimichi, esses seres não obedecem qualquer pessoa. Eles reconhecem apenas alguém com poder verdadeiramente excepcional. E esse é apenas o começo. Makoto também cria a Zora, um mundo próprio que cresce constantemente. Não se trata apenas de uma dimensão para descanso. A Zora possui clima, ecossistema, cidades e recursos próprios. Pouquíssimos personagens em qualquer obra de fantasia demonstram capacidade semelhante. E isso levanta uma questão importante. Quantos mortais seriam capazes de criar e sustentar um mundo inteiro? Mas talvez o maior indicador do nível de Makoto esteja em seu controle de mana. Diversos personagens comentam que sua reserva mágica é tão absurda que chega a causar medo. Em alguns momentos, sua presença é suficiente para pressionar aliados e inimigos. Mesmo Tomoe e Mio, que estão entre os seres mais poderosos da série, reconhecem que o potencial de Makoto continua crescendo. E os feitos em batalha reforçam essa percepção. Makoto utiliza o arco para concentrar quantidades gigantescas de mana. Cada disparo possui poder suficiente para devastar áreas inteiras. Quando enfrenta adversários de elite, ele demonstra precisão, estratégia e destruição em escala colossal. Não é apenas força bruta. É poder combinado com controle. Outro ponto importante é que Makoto raramente luta com tudo o que possui. Em várias ocasiões, ele vence sem explorar todo o seu potencial. Isso significa que muitos de seus limites ainda permanecem desconhecidos. E esse detalhe é fundamental. Quando um personagem já supera quase todos os adversários, mas ainda parece estar longe de seu máximo, a comparação com entidades divinas deixa de parecer absurda. Além disso, Makoto continua adquirindo experiência como comerciante, líder e estrategista. Ele administra uma cidade, negocia com reinos, forma alianças, e protege um mundo inteiro de ameaças cada vez maiores. Seu crescimento não é apenas em poder, é também em influência. E em Tsukimichi, influência e poder costumam caminhar lado a lado. A própria deusa, que no início o desprezou, passa a perceber que Makoto representa algo impossível de ignorar. Ele não é apenas um humano forte. Ele é uma anomalia capaz de alterar o equilíbrio do mundo. E isso nos leva à pergunta principal. Makoto já está no nível dos deuses? Se considerarmos feitos concretos, a resposta é cada vez mais próxima de um sim. Ele possui reservas de mana incompreensíveis. Criou um mundo próprio. Subjugou os seres lendários. Derrota inimigos em escala massiva. E continua evoluindo sem demonstrar sinais de ter atingido seu limite. Talvez ele ainda não tenha superado completamente entidades divinas em todos os aspectos, mas já exibe características que poucos deuses em obras de fantasia conseguem demonstrar. E o mais impressionante é que sua jornada ainda está longe do fim. Isso significa que o Makoto que vemos hoje pode ser apenas uma fração do que ele realmente se tornará. E é exatamente por isso que tantos fãs acreditam que ele está destinado a ultrapassar qualquer padrão conhecido dentro de Tsukimichi. No final, a questão talvez não seja se Makoto já alcançou o nível dos deuses. A verdadeira pergunta é quanto tempo falta para que ninguém no mundo consiga mais compará-lo a qualquer outra entidade. Por quê? Considerando tudo o que ele já realizou, Makoto não parece apenas um herói poderoso. Ele parece um ser destinado a redefinir o próprio conceito de poder em Tsukimichi. E você, acredita que Makoto já está no nível dos deuses?
Ou acha que seu verdadeiro potencial ainda está apenas começando a aparecer? Deixe sua opinião nos comentários. E se inscreva no canal, porque ainda existem muitos detalhes em Tsukimeshi que podem mudar completamente a forma como enxergamos o poder de Makoto Mizume.